Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, a Jornada nas Estrelas raiz, né, no caso, né? Voltando a Voyager, né? No 11º episódio da primeira temporada, intitulado Heróis e Demônios. Gente, esse é um episódio muito bacana, esse é um episódio que vale muito a pena ser revisitado porque ele integra vários elementos que geralmente a gente vê separados, né, nos outros episódios. Por exemplo, esse é um episódio de holodeck, tá? Mas não só um episódio de holodeck. É um episódio de ficção científica que considera formas de vida diferentes da nossa, né? Não formas de vida baseadas em carbono, humanoides, né? Mas formas de vida no caso, fotônicas, né, de luz, né, no caso, né, que é uma coisa que a gente não costuma ver muito por aí, né, no caso, né, e também um episódio que vai trabalhar um pouco mais o personagem do doutor. Então você tem um pacotão aí de subtemas, né que abordam, né, que constituem, né, esse episódio, né, no caso, né. Mas vamos lá, como é que esse episódio começa, né? A Torres e a Janeway, né, elas estão fazendo uma experiência, elas encontram uma protoestrela, né, e elas vão querer pegar uma carga de fótons, né, 2 cargas de fótons dessa protoestrela para poder fazer estudos, para poder aperfeiçoar, né, os sistemas da nave, né, no caso, né. Só que o que acontece, né? O R. Kim, ele está fazendo uma simulação no holodeck, né, do Beowulf, né, uma obra literária, né, onde um herói, né, chamado Beowulf lida, né, com uma criatura monstruosa, né, um romance, né, heróico no caso, né, de origem inglesa que se passa na Dinamarca do século VI, né. E aí o Kim desaparece da nave pura e simplesmente. As pessoas perdem, né, a referência do Kim, né, completamente. Ele não está na nave, né. E aí o Chakotay e o Tuvok, eles vão entrar na simulação, né, do Beowulf, né. Eles não têm como cancelar a programação, né. O holodeck, ele não está, vamos dizer assim, obedecendo os comandos, né, de voz, né. O computador do holodeck, ele não está obedecendo os comandos de voz, né? E aí, né, o Chakotay e o Tuvok vão ter que interagir com os personagens do romance. Eles interagem com uma espécie assim de guerreira chamada Freya, né, no caso, né? Ela leva eles, né, para o reino, né, deles, né? Ela diz que o Beowulf morreu, né, na tentativa de lutar contra a criatura monstruosa que era chamada de Grendel, né, no caso. E aí, quando que o Tuvok e o Chakotay vão interagir com o Grendel, eles desaparecem também, né? E fica aquela situação, o que aconteceu, o que não aconteceu, coisa e tal, né? E aí vai ter que entrar outra pessoa lá, mas se for entrar uma forma de vida sólida, né, como a gente conhece, ela vai ser convertida em energia, né? Porque o que acontece? A Janeway começou, como cientista que ela associou, né, a captura dos fótons, né, com o sumiço do Kim, né, no caso, né, e de que esse monstro, né, ele poderia estar se manifestando, entendeu, dentro do holodeck, entendeu, e na hora que elas pegaram essas, vamos dizer assim, essa carga de fótons, né, dessa própria estrela, né. Então ela começou a acreditar que tanto o Kim quanto o Tuvok e o Chakotay, eles tinham sido convertidos de matéria em energia e tinha que se achar eles, né, no holodeck lá no caso. Só que se for um outro tripulante vai acontecer a mesma coisa, ele vai ser também convertido em matéria e energia. Então quem é que vai ter que ir? Vai ter que ser o doutor, né? Que o doutor já é, né, uma forma holográfica, fotônica de vida, vamos dizer assim, né, como se ele fosse um personagem do holodeck, e ele vai, né, pela primeira vez ter uma missão avançada. Ele nunca saiu da enfermaria, né, vai ser a primeira vez que ele vai ver floresta, vai ser a primeira vez que ele vai interagir com esses personagens desse romance heróico, né, do século VI, né, e vai ser uma experiência totalmente nova para ele, tanto que ele acaba, né, tendo até um romance, né, com a Freya, né, coisa e tal, né, ele acaba até tendo que agir heroicamente, né, porque vai ter um personagem do romance que não vai acreditar que ele tem força suficiente para atacar o Grendel, vai se opor a ele, né, então vai ter todos esses subtemas do holodeck, né, com o nosso doutor aí que ajuda, né, a fazer
o crescimento do personagem do Doutor. Numa certa altura do episódio, né, a Torres e a Janeway, né, elas vão começar a perceber que aquelas amostras de fótons, né, quer dizer, tinha 2 amostras de fótons, né, aquelas amostras de fótons que elas pegaram da protoestrela, entendeu? Na verdade eram formas de vida, porque elas tinham padrões sinápticos, né? E aí o que acontece? Elas se manifestam dentro do holodeck com o Grendel fazendo o seguinte, elas transformam, né, os tripulantes da Voyager que entram lá, convertendo eles de matéria em energia, como uma espécie de represália por eles terem tido 2 formas de vida, né, aprisionadas pela Torres e pela Janeway, que nem sabiam que eram formas de vida, né? Então o Doutor ele vai ter que estabelecer esse primeiro contato, né, dentro do holodeck, né? Uma das formas de vida consegue fugir, né? Consegue fugir pelos sistemas da nave, né? E o que acontece? Quando ela sai da nave e entra numa espécie de padrão de energia, como se fosse uma nave deles, e dentro dessa treliça fotônica, né, onde esses fótons estão interagindo fora da nave, né, a Janeway consegue perceber que existem 3 sinais elétricos ali que podem ser, né, o Kim, o Tuvok e o Chakotay, né, no caso, né. Então o Doutor ainda vai ter que vencer essa questão desse romance, né? Quer dizer, ele vai ver a Freya sendo morta, né, no caso, na frente dele, né? Ele vai ter que desafiar, né, o cara que matou a Freya, que era o cara que não acreditava que ele poderia enfrentar o Grendel, né? E quando o Grendel aparece, na verdade o Grendel é um alienígena, né, fotônico desses, e ele fala, né, que realmente houve um mal entendido, coisa e tal, né? Que ele está devolvendo a forma de vida, né, que sobrou, né, que ainda estava presa lá, né, e que pediu as 3 formas de vida, né, que foram aprisionadas de volta, né, o Kim, o Tuvok e o Chakotay, né. E aí o episódio termina dessa forma, né. E aí essas formas de vida fotônicas elas desaparecem do mapa, né, depois que a troca é feita, né. E o episódio termina, né, com a Janeway, né, e o Doutor, né, conversando, né, sobre como foi peculiar aquele primeiro contato, né? O Doutor ficou um pouco decepcionado que o primeiro contato não foi feito de uma forma adequada, né? Que teve inclusive esse incidente, né? Mas a Janeway relativizou a discussão e falou que foi uma forma interessante de primeiro contato, né? E que ela ficou muito feliz, né, com o trabalho do Doutor nisso, né? Que ela inclusive vai deixar registrado, né? Que foi a primeira missão, né, do Doutor, né, no caso, né? A primeira missão avançada e que foi feita com muito sucesso, né? O que deixa o Doutor bem orgulhoso, né? Porque o Doutor, inclusive, estava bem nervoso quando ele foi começar essa primeira missão, que ele nunca tinha feito isso, né? E, inclusive, a nossa Cass, né, que tinha um relacionamento muito próximo com o Doutor nessa primeira temporada, né? Ela estimulou o Doutor, né, a fazer, né, toda essa questão aí dessa missão avançada. Então foi um episódio muito interessante, né? Porque abordou formas de vida que a gente não está acostumado a ver, formas de vida de luz, né? Abordou o desenvolvimento do personagem do Doutor, né? E tudo isso se passou dentro do holodeck, então também foi um episódio de holodeck também. Então você pega 3 subgêneros aí, né, dos episódios de Jornada nas Estrelas, né, que foram muito bem, né, amarrados. Às vezes você vê cada subgênero desses em separado no episódio, mas nesse episódio não, esses 3 subgêneros ficaram muito bem amarrados, e isso é uma história muito bem escrita, né? Ao contrário do que a gente tem visto por aí ultimamente, né? Eu não vou citar o nome aqui, né, do que a gente tem visto aqui puramente para não macular, né, a análise do episódio de Voyager. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai estar lá, desse episódio Heróis e Demônios, vai estar lá na Batata Espacial para vocês lerem, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que a ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.